Bom, vamos falar agora a respeito das votações que acontecem em Brasília. O governo federal, ele vai estar assistindo o recesso dos parlamentares, por enquanto, né? É verdade. Essa semana ainda é de recesso, poderia voltar agora no dia 1º, quinta-feira, mas eu acompanhei o Délio no início do jornal hoje e essa possibilidade não existe. O Congresso só deve voltar a funcionar normalmente na próxima semana. Mas isso não significa dizer que a turma está de braços cruzados lá, não. Estão trabalhando, as lideranças trabalham o tempo todo para acompanhar os projetos. Vamos a Brasília. Délio Rocha, direto da capital federal. Délio, corredor vazio em Brasília não significa folga. Do gabinete para fora, tem muita gente trabalhando, articulando, ligando e garantindo aí que a base esteja organizada para as votações que virão, né, Délio? Isso mesmo, Joelson. Boa tarde para você, para o Elivaldo, boa tarde a todos no Piauí. Nos bastidores aí, muitos trabalhos, principalmente aí para o segundo semestre. Esse congresso costuma dizer que é um congresso reformista e tem muitas matérias importantes que vão ser discutidas nos próximos meses. Já na próxima semana, Joelson, com a volta aí dos deputados e senadores ao Congresso, a gente vai ter a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Isso deve acontecer já no dia 6, pelo menos no início dessa discussão, já no dia 6 de agosto, e outras propostas aí de reforma tributária. Hoje existe uma no Senado, outra na Câmara. Isso também já deve dominar os debates logo no início. A gente também vai ter no Congresso, né, a discussão em torno da indicação do nome do deputado Eduardo Bolsonaro para ocupar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e tudo isso então já em agosto, Joel. Você já deve ter essas discussões aí começando em agosto. Eu falei sobre isso com o deputado Major Vitor Hugo, que é o líder do governo aqui na Câmara. Ele disse aí quais as matérias que devem ganhar aí mais destaque para o governo, que devem receber o apoio para o governo neste segundo semestre. Ele também falou aí sobre a harmonização entre as propostas voltadas para a reforma tributária. Vamos ouvi-lo. Existem hoje algumas reformas tramitando, inclusive no Congresso Nacional, uma de iniciativa do deputado Baleia Rossi, que se baseia numa proposta construída pelo economista Bernardo Api. Tem outra no Senado Federal, tem a possibilidade dos governadores construírem uma proposta, em ser encampado talvez pela Câmara, ou por um conjunto de deputados ou pelos senadores, e o governo em si trabalha também numa outra proposta. A imprensa já está discutindo esse tema em vista da iminente aprovação em segundo turno, aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. O governo vai ser mais um ator trabalhando para que essa pauta avance. Essa é mais uma das pautas reformistas que o governo vai encampar, junto com as privatizações, com as medidas que vão alavancar a nossa infraestrutura, a revisão do Pacto Federativo e também as medidas microeconômicas. Qual o cenário que o senhor desenha para o segundo semestre aí no Congresso Nacional? Eu acho que é o melhor possível, superando essa fase inicial agora de retomada para a discussão do segundo turno da Previdência. Essas pautas todas a que eu me referi vão aflorar de uma maneira ou de outra, incluir o pacote de lei anticrime, que também é outra pauta importantíssima para o governo e para o país. E eu tenho certeza que vai haver uma harmonização cada vez maior da relação do governo com a Câmara. Joelson, olha, e em breve o governo aí deve anunciar um pacote de privatizações, né? O governo está apenas estudando a melhor estratégia para fazer isso, para tentar diminuir a rejeição, para ter mais apoio na sociedade a esse tema. Aí no radar do governo federal está a privatização de empresas importantes, inclusive dos Correios, que é a maior estatal do país em número de funcionários, são 105 mil. Aliás, os Correios, que abriu aí um programa de demissão voluntária, os Correios e outras 6 estatais. E só com essas medidas, o governo pretende aí desligar cerca de 25 mil empregados públicos até o final do ano. E, Joelson, olha, e também devem ser vendidas muitas subsidiárias, já que, conforme decisão do STF, né, o governo não precisa mais de autorização do Congresso Nacional para vender as subsidiárias. A gente viu que na semana passada o governo se desfez aí da BR Distribuidora. No início
de agosto, o governo aí deve já iniciar um processo de privatização da Liquigás, que é outra subsidiária da Petrobras e que conta com mais de 5.000 postos de distribuição de botijão de gás. Então, muitas mudanças para esse segundo semestre, algumas vão passar aqui pelo Congresso Nacional, outras não, e os debates aí começam já na próxima semana. Joelson. Tá certo. Délio, o Brasil está acompanhando estarrecido a situação lá em Altamira, né? 57 presos, você viu, né, Erivaldo, no noticiário? É um massacre, né? Foi um negócio absurdo. 57 pessoas morreram dentro do presídio de uma penitenciária lá em Altamira, centro de detenção provisória, sei lá o quê. Rapaz, 57 mortes. Meu Deus. E uma confrontação entre grupo, Comando Vermelho e Classe A, um negócio assim. E aí morreram logo 16 pessoas do Comando Vermelho e o restante foi morrendo aí aos poucos numa matança que aconteceu por lá. O presidente Jair Bolsonaro decidiu falar sobre o assunto, não foi, Délio? E aí mais polêmica. Mais polêmica, Joelson. Ontem ele já tinha se envolvido em uma polêmica com o presidente nacional da OAB, né, Felipe Santa Cruz, e hoje, após um café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, isso no Palácio da Alvorada, ele foi conversar com os jornalistas, mas ao ser questionado sobre esse massacre lá em Altamira, no Pará, sobre a segurança nos presídios brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro disse para os jornalistas perguntarem, fazer essas perguntas aí às vítimas dos presos que foram mortos nesse massacre. E depois que as vítimas respondessem, então o presidente iria se manifestar. E no meio dessa polêmica, Joelson e Elivaldo, está aquela questão do encarceramento, né? O presidente da República, ele defende aí um maior encarceramento, né, dos presos, das pessoas aí que cometeram crimes, né? E por outro lado aí tem aqueles que são críticos dessa política. Esse debate inclusive vai ser discutido aqui no Congresso Nacional nesse segundo semestre, dentro daquele pacote anticrime. Agora, Joelson, o presidente da República, assim como aqueles que defendem essa política de encarceramento, argumentam que essa é uma maneira de se combater mais efetivamente a violência, que é tirar os bandidos das ruas, os criminosos das ruas e colocarem numa prisão. Agora, por outro lado, tem aquelas pessoas, né, que querem diminuir a população carcerária porque acreditam, defendem, argumentam que as prisões hoje, Joelson, elas são uma espécie de escola de crime, escola do crime, de aperfeiçoamento do crime, já que ao chegarem em uma prisão, eles são obrigatoriamente, têm que se filiar a uma facção criminosa, que hoje essas facções dominam os presídios, e aí eles terminam se aperfeiçoando e se envolvendo com o crime organizado, que é uma espécie muito mais perigosa para o Estado. E lembrando aqui, viu, Joelson, que o Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária, os presídios em geral hoje estão superlotados, como é o caso deste de Altamira, no Pará, que tem capacidade para 200 pessoas, mas que na segunda-feira aí abrigava 311 presos. E, Joelson, e mais de 40%, tem um levantamento em relação a isso, mais de 40% dos presos no Brasil hoje ainda não foram julgados. Joelson.